Vamos à unidade 1 da disciplina de Fisiologia do Exercício. Caro aluno, você às vezes se perguntou da importância porquê da fisiologia do exercício, né? A importância de se entender o movimento, né? O corpo humano ele tem dois estados, ou ele está parado, em repouso, ou ele está em movimento. E para cada situação, o corpo se adapta da melhor maneira possível, né? Então, em repouso, o seu corpo tem um equilíbrio estável, né? De forma que você se mantém tranquilo e vivo, né, durante o tempo que você estiver parado. Em movimento, as coisas mudam, porque o seu esforço gera modificações no corpo humano e o corpo humano precisa, com a expressão exata, se adaptar a essa mudança. Então, para que a gente possa entender melhor como é o exercício, né, você precisa saber que em movimento, né, o seu corpo vai reagir de forma diferente do que estava em repouso. Então, toda vez que você for prescrever um exercício ao seu paciente, de modo que ele saia do estado de repouso e comece a movimentar, você precisa entender que nós vamos ter graus de intensidade desse exercício. O exercício pode ser simples atividade física leve, de modo que ele realize sem muita dificuldade, ou pode ser uma atividade física mais intensa, de modo que ele tenha muita dificuldade para realizar. De qualquer forma, o corpo dele vai responder a esse estímulo. É o que nós chamamos de adaptação. Na unidade 2 eu vou abordar bem esse processo de adaptação. E a adaptação ela se torna crônica à medida que você vai repetindo os mesmos estímulos e intensidades daqueles exercícios que você se propôs. Unir a fisiologia à prática clínica é muito importante e você precisa respeitar os limites de cada paciente, né? De forma que com isso você vai potencializar os benefícios individuais de cada um, né? Você precisa ter uma interpretação científica de todo o processo, que é o que nós estaremos discutindo a partir de hoje, né? Você vai ter que entender um pouco sobre a fisiologia humana, do que é o comportamento do corpo humano durante essas mudanças, seja ela uma adaptação aguda ou adaptação crônica, para que você possa prescrever exercícios com segurança, né? Então, vamos imaginar quais são os fundamentos necessários para que você possa decidir com segurança que tipo de atividade física ele vai fazer. Então, você precisa entender se essa atividade física será aeróbica ou anaeróbica, qual o comprometimento cardiovascular que isso pode causar em termos de retorno venoso, em termos de força de carga para o coração, e como se comporta a parte neuromuscular, ou seja, os músculos e as suas conexões nervosas dentro desse processo. Você saber que essas modificações vão ocorrer, ela faz com que você tenha aí um resultado e um desempenho muito melhor, né? Então, no primeiro momento, né, você precisa saber distinguir entre uma atividade de cunho aeróbia, onde o aceptor, né, o elemento necessário mais utilizado para se gerar ATP, será o oxigênio. Ou anaeróbia, uma via anaeróbia, aquela onde o ATP é produzido rapidamente, inclusive é a primeira forma de se, né, dar energia durante a atividade física. Essa forma é a quebra da glicose, onde você vai ter um contingente rápido de ATP, mas numa proporção menor. Então, saber qual que é
A via metabólica vai ser importante para dizer que tipo de atividade você vai prescrever. Vamos pegar duas modalidades distintas e olímpicas, por exemplo, para que você tenha uma ideia. Uma atividade aeróbia, na modalidade olímpica, é a maratona, em torno de 2 horas e 50 minutos, percurso de 42 quilômetros. Então são 2 horas e 50 e 40 minutos em uma corrida de média intensidade. Se a pessoa não tiver uma estrutura fisiológica adaptada e crônica para essa atividade, ela não consegue. Da mesma forma que nós temos uma prova que são 100 metros rasos, que o atleta realiza essa prova em 9 segundos, em 10 segundos. Então isso te dá uma diferença de gasto energético. Você olha o maratonista, ele tem muita massa magra, ele tem pouca reserva de gordura, então ele é um corpo esguio, magro. Já o atleta que faz os 100 metros rasos, né, são atletas com a massa muscular bem consistente, bem volumosa, porque a explosão é a carga de atividade realizada. Então, em 9 segundos que dura a prova, em 10 segundos que dura a prova, toda a fonte de ATP fornecida para aqueles músculos vem todos da quebra da glicose. Então, dificilmente ele vai usar o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa, para produzir o oxigênio, para produzir energia para ele. Então, vamos conversar sobre isso também. Os músculos, eles apresentam para nós uma importância muito grande porque ele é o motor do movimento. Um músculo que não tenha energia suficiente, que não tenha irrigação suficiente, que não tenha inervação suficiente, ele não trabalha bem, né? É sabido que no decorrer da vida, o envelhecimento vai trazendo consequências e complicações para o nosso corpo, né? Entre elas, a perda de massa muscular, que é a sarcopenia, e com isso nós vamos tendo enrijecimento dos vasos, dificuldade desse retorno e dessa nutrição, né? Então a pessoa ela precisa se prevenir, ela precisa trabalhar preventivamente para que não chegue nessa época com tanta dificuldade assim. A prevenção ela tem que começar bem antes. Ela não pode ser depois que foi feito o diagnóstico de algumas alterações, né? A atividade física ela é muito questionada, o exercício físico é muito questionado quanto à sua intensidade. Aqueles atletas que durante boa parte da vida trabalharam em alto rendimento, eles têm um desgaste fisiológico muito maior do que aquele que trabalhou em baixa intensidade. A atividade física para a Organização Mundial da Saúde ela é essencial. A preparação muscular, se manter um músculo forte com a musculação é imprescindível. O envelhecimento vai causar problemas no nosso corpo que só o exercício pode retardar ou reverter, né? Então nós vamos estudar os tipos de fibras, né? Fibra tipo 1, fibra tipo 2, como ela se comporta para que você possa ter ideia, né? De como trabalhar. Quando se fala em atividade aeróbia, fibras tipo 1. Quando se fala de atividade anaeróbia, fibras tipo 2. O coração e o pulmão, eles completam o que a gente chama de sistema cardiovascular, essencial, imprescindível à atividade física. Por que isso? Você precisa de um fluxo, né, uma perfusão e uma difusão, né, entre oxigênio e a parte sanguínea, que são os glóbulos, a hemácia, para transportar tanto o oxigênio necessário para as atividades aeróbias, quanto liberar o CO2 que vai manter ou vai controlar o que a gente chama de pH sanguíneo. Uma mudança nessas concentrações e você pode ter problemas sérios, entre eles
a fadiga muscular, né? E o coração, junto com o pulmão, eles vão se ajustar no decorrer do exercício. É natural que você consiga melhorar cada vez mais a sua performance graças às mudanças de adaptação que você vai apresentar, que você vai ter durante esse percurso, né, durante esse caminho. Então nós vamos ter que discutir algo importante, que é o próprio débito cardíaco, né? O débito cardíaco, ele é o sangue presente no seu corpo que vai nutrir o seu tecido. Em repouso, o débito cardíaco ele é de 5 litros por minuto, na maioria dos casos, dependendo da pessoa, né? Pessoas normotróficas, né? Aquelas que têm uma altura padrão para aquela comunidade, para aquela sociedade. Mas o débito cardíaco em atividades físicas, ele sai de 5 litros e pode chegar a 20 litros por minuto. Isso é uma intensidade relativamente alta, mas essencial para que a pessoa possa manter a atividade física. Um maratonista, ele não vai ficar durante a prova, o débito cardíaco dele não fica em torno de 5 litros. Isso é essencial para você em repouso, deitado, dormindo. Mas em atividade física, ele responde com uma intensidade muito maior. A ventilação pulmonar também muda, né? A troca de gases, a pressão entre a concentração de CO2 e a concentração de oxigênio, ela é muito importante para que o fluxo de oxigênio possa passar para os capilares e ele levar isso, né, para as células. Nós medimos a intensidade do exercício, por exemplo, se você está no limiar aeróbio ou anaeróbio, pela concentração de CO2 produzido. O CO2 é um substrato do uso do oxigênio na célula. Então, quanto maior a quantidade de CO2 liberada pelo seu pulmão, mais intenso está sendo a produção dele no tecido. Então, você tem ali uma ótima interação entre utilização do oxigênio, produção de ATP e a liberação do CO2 faz com que você mantenha-se durante mais tempo naquela atividade física. A partir do momento em que essa concentração de CO2 diminuir, é indicativo de que o oxigênio não está sendo tão usado assim. Então você deve ter passado para outro sistema, que é o sistema anaeróbio. E o substrato da quebra da glicose em grande escala e sem condições suficientes passa a ser o ácido lático. E aí você começa a ter um nível de lactato no sangue muito elevado, o que vai impreterivelmente te levar à fadiga. Você vai parar. Quando se termina toda uma atividade, você tem um período de recuperação. Em fisiologia do exercício, existe uma máxima que diz no pain, no gain, sem dor, sem ganho. E realmente existem indicativos de que para as adaptações crônicas, a lesão da fibra muscular passa a ser importante. Então a intensidade com que você vai fazer o exercício vai ser entendida nos momentos seguintes, quando você estiver em casa, né? Um certo desconforto, né, durante o período que você estiver em casa. Para isso é necessário uma recuperação, um sono de qualidade, onde você vai ter aí o seu organismo trabalhando, né, para restabelecer essas lesões, essas microlesões que aconteceram, né? Você vai precisar se alimentar adequadamente, mesmo após você terminar o exercício, né, quando você saiu da academia ou da atividade que você fez ou do esporte que você estava praticando, o seu corpo ainda continua acelerado e ainda continua gastando energia, porque ele precisa repor todo esse ATP que foi gasto. E aí você vai criar o que a gente chama de periodização, né?
onde você vai programar toda a sua atividade física, seja ela 3 vezes por semana, todos os dias da semana, 2 vezes por semana, de acordo com os seus objetivos, com o que você quer atingir. Então, como você vai prescrever atividade física ou na recuperação ou na fase final do tratamento, saiba que nós temos aí 3 volumes que precisam, 3 princípios que precisam ser acompanhados. A intensidade com que você vai fazer esse exercício, né? A periodização, né? A frequência com que ele vai trabalhar e o tempo de repouso que você vai dar a ele, a interação entre essas sessões. Vou dar um exemplo para vocês. Uma série em que você trabalha um exercício na musculação, um bíceps, por exemplo, se você trabalha com cargas de 90%, quando você fez uma repetição, vamos pegar como exemplo 7, 8 repetições, você vai ficar aí num período de 5 a 6 minutos para fazer uma nova série, porque esse tempo de 5 e 6 minutos é essencial para repor o substrato energético daquele músculo. É importante para a glicose retornar naquele músculo, o ácido lático ser retirado daquele músculo, para que você passe a uma outra sequência. Se você não der o tempo exato, né, o que acontece? Se você na primeira série você fez 8 repetições e o tempo não foi suficiente, você fez um tempo curto e repetiu essa série, na segunda série você vai fazer 5 e 6 no máximo, você já vai perder potência, porque não teve condição suficiente de recuperar esse músculo. Então até nisso você precisa pensar durante a prescrição de exercício, né? Lembrando-se que nós podemos trabalhar com essa prescrição de exercício de 2 formas. Nós podemos trabalhar com uma prescrição individualizada, direcionada para as necessidades daquela pessoa, ou nós podemos fazer uma prescrição de exercício populacional, em grupo, né? O que acontece quando você trabalha com um contingente maior de voluntários, de alunos, de pacientes, você precisa levar em consideração que você não consegue monitorar todos eles simultaneamente. Então, a intensidade do exercício tem que ser muito bem programada. E, o que é mais importante, as pessoas elas precisam, né, as pessoas que vão fazer a atividade física, elas precisam ter ciência de que o seu corpo vai passar por uma mudança e não pode ser patológico, né? Pessoas que já apresentam problemas que inviabilizam a atividade física precisam ser diagnosticados antes mesmo de fazer a atividade física. É comum no mundo de alto rendimento, no mundo de atletas, que as pessoas passem mal durante a execução das suas atividades. Vira e mexe, você vê jogador de futebol caindo, tendo problemas cardíacos, crises convulsivas, e entre outros, né, entre outras modalidades, justamente porque ela não poderia estar nessa intensidade por já ter algumas complicações. Então, quando se trabalha individualmente, atente às especificidades daquela pessoa, prescrição feita exclusivamente para as qualidades e as condições que ela tem, tá? A intensidade do exercício, ela muda e ela pode mudar com a carga ou com o número de repetições. Nós vamos precisar falar um pouco sobre isso mais na frente. Naturalmente, a gente usa algumas escalas, principalmente se você estiver em um ambiente fechado, aonde a pessoa que está fazendo o exercício, ela pode te relatar de uma forma indireta, né? Porque a percepção do cansaço, ela é subjetiva, né? Mas ela pode, numa escala visual, numa escala de Borg, né? Ela pode te mostrar que ela já está muito cansada ou não está tão cansado assim, né? E a prescrição de exercício, ela é fundamentada, totalmente fundamentada no que a gente chama de zona-alvo de atendimento, né, de prescrição. Então você não vai chegar para qualquer pessoa
sem ter um cálculo de metas a ser batida, principalmente na atividade aeróbica, e falar, olha, você vai fazer isso, isso, isso. Você vai criar para ela o que a gente chama de zona-alvo. E ali ela pode trabalhar tanto acima quanto abaixo da zona-alvo, dependendo da atividade, dependendo do seu objetivo, né? Então, nós vamos prescrever uma atividade aeróbica baseado em metas específicas, em periodização, em zona-alvo, de modo que o paciente, ou o atleta, ou o voluntário consiga realizar sem tantas dificuldades. Muito bem, nos encontramos na unidade 2. Até lá.